Olá, você que nos acompanha no canal Arreze Dicas Automotivas. Estamos aí fazendo algumas manutenções em alguns carros. E eu quero mostrar uma curiosidade em dois carros para vocês. Um Honda City, problema comum de acontecer, falhação que apareceu nesse carro. E também um Toyota Etios que está com barulho no motor de partida. E eu vou mostrar para vocês de forma rápida o diagnóstico e a manutenção desses carros. Portanto, fique atento, são carros difíceis de frequentar oficinas, né? São duas linhas de excepcional qualidade, Honda e Toyota, mas é claro que uma hora tudo estraga nesse mundo, né? E aí, chega a hora de fazer a manutenção, tem que saber o que faz, o que é o problema e como fazer essa manutenção, certo? Então, segue a vinheta aí, porque esse é mais um vídeo Arreze Dicas para você. O Honda que eu falo para vocês é um Honda City. Ele já esteve aqui na oficina há um tempo atrás, eu fiz um vídeo dele também, é de um cliente amigo. E ele apresentou uma falha de cilindro. Ele chegou aqui com o quarto cilindro falhando, aí registrou o defeito no scanner. Aí nós tiramos as velas estão realmente com problema, eu fiz a substituição, mas tem duas bobinas dele que já estão com uma tensão de disparo baixa. E eu quero mostrar isso para vocês, dá uma olhadinha aqui. O carro é esse aqui, o Honda City. E aí eu estou trabalhando nele aqui e eu coloquei o osciloscópio para eu poder fazer a aferição dessa bobina de ignição. Ou melhor, dessas bobinas, né? Que esse carro ele possui 4 bobinas de ignição, uma para cada cilindro. Se a gente observar aqui, ó, são essas aqui, ó, bobina 1, cilindro 2, 3 e 4. Reparem o seguinte, a bobina 1, essa bobina aqui, ela ainda é original do carro, nunca foi trocada. A 2 e a 3 são bobinas do paralelo, olha lá, ó. Magnete Marelli e Magnete Marelli. E a última bobina lá, também original do carro. São as duas bobinas mais velhas que já rodaram aí todo esse tempo que esse carro está em uso, elas vêm rodando. E aí quando a gente começa a fazer a análise das bobinas, reparem o seguinte, eu tenho ali na tela do computador o disparo das bobinas. E aí eu vou capturar o disparo das bobinas aqui com a pinça. Eu estou testando aqui, eu estou buscando o disparo do primeiro cilindro. Difícil de encontrar ele. E repare que o pico de tensão dela tá ali embaixo, tá vendo, ó? Toda vez que acende uma luzinha vermelha ali, ó, tá vendo? Eu perdi o sinal. O sinal se perde muito facilmente. Difícil de encontrar um sinal na bobina. Quando eu encontro, tá aí a tensão, ela ainda está em funcionamento, está respondendo, mas a linha de tensão está um pouco baixa. Agora, isso aqui eu estou fazendo aqui, ó, no primeiro cilindro. Agora eu vou aqui para a bobina, melhorei a claridade aqui, essa que eu estava pegando para vocês, é essa aqui do primeiro cilindro. Agora vamos aqui no segundo cilindro. No segundo cilindro já não acontece isso. Eu encosto na bobina, lá já pega um disparo legal, ó. E conforme eu procuro, olha lá a linha de disparo como está alta. É uma tensão bem mais alta de disparo. Se a gente for lá para o terceiro cilindro agora, lá no terceiro cilindro a mesma coisa, ó. São as duas bobinas novas. A linha de disparo é aquele pico lá, ó. Eu tiro a bobina, o pico desce. Coloquei lá a pinça, ó, o pico lá em cima, ó. Viram? Ele se alonga. E agora lá no quarto cilindro. No quarto cilindro também já encontro mais dificuldade para achar o ponto de disparo. A hora que eu encontro ele também dá um pico que deixa a desejar. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. Tá meio difícil, olha lá, consegui capturar o disparo. Repare que ali o pico também é baixo, tá vendo, ó? Ou seja, essas duas bobinas que ainda são originais desse carro, muito em breve vão ter que ser substituídas, porque elas já estão começando a aparecer um disparo meio baixo, uma tensão mais baixa no disparo. É muito provável que em breve nós vamos ter que fazer a substituição delas. Aqui atrás a gente está com uma Land Rover. Essa Land Rover veio aqui para trocar a flange da bomba de combustível. Eu nem ia falar dela, mas eu passei ao lado dela e lembrei. Vou mostrar para vocês o trabalho que dá para tirar esse tanque para chegar até a flange da bomba. O tanque é esse que está aqui embaixo. A flange está aqui. Essa peça que a gente vai substituir. Agora dá uma olhada nisso. Até o diferencial do carro a gente teve que extrair para poder chegar na flange. É muito trabalho, né?
Aí é aquilo que às vezes eu falo nos vídeos que a gente faz. Carros premium, até na hora de fazer a manutenção, eles são mais complexos, dão um pouco mais de trabalho do que uns carros normais, os carros populares aí. Bom, o outro carro que eu vou mostrar para vocês é um Toyota Etios. Ele está aqui no elevador, mas eu vou mostrar para vocês. Olha ele aí, ó. Tá no elevador, nós fizemos a troca de óleo do motor. E aí a cliente reclamou também de um barulho que está dando na partida. A hora que você trisca na partida, ele já com o motor, quando o motor já entrou em funcionamento, ele canta. E aí nós tiramos o motor de arranque. Vamos dar uma olhada no arranque aqui. O arranque está na bancada, já está desmontado, dá uma olhadinha nele aqui. Olha aí, aqui estão as partes dele. Aqui o corpo do arranque, né? Isso aqui a gente vai lavar, vamos fazer uma boa limpeza nele. Mas você vê que as escovas ali, ó, já estão razoavelmente desgastadas. O induzido está aqui, solenoide de partida, mas o barulho, a falha dele está aqui, ó, impulsor de partida. Essa peça é que ela tem uma bucha aqui dentro e aí ela desgasta essa bucha, ela vibra no eixo. É onde faz o barulho. A buchinha vai bem ali, ó, dentro dele. E aí é onde que dá a vibração e o barulho. Nós vamos substituir esse impulsor aqui e já resolve esse problema aí. A peça nova já está na mão aqui, ó. Vamos colocar um impulsor novo, fazer uma boa limpeza no arranque e eu já volto para mostrar a montagem desse arranque para vocês. Aqui a gente já fez a limpeza do motor de arranque, lavamos bem o corpinho dele. Agora eu vou soldar escovas novas, né? O suporte de escova novo está aqui. A gente vai colocar o suporte e as escovas positivas, elas são soldadas aqui nas saídas da bobina, né? Essa saída e essa saída. Então a gente vai soldar essas duas escovas aqui. Vocês viram, é fácil. O problema desse arranque é o impulsor de partida, ele dá muito barulho e normalmente o desgaste é natural por conta do tempo, por causa de uso. O carro está com mais de 100 mil quilômetros, acho que 160 mil, 170 mil, alguma coisa assim. Então é normal esse desgaste. E as escovas a mesma coisa. A linha Toyota, a manutenção de arranque que dá, geralmente são coisas simples assim. Vou colocar no carro lá e a gente já dá uma partida para ver como é que ficou. Já estamos finalizando a montagem do motor de partida, então a gente liga a bateria. Até o procedimento correto, galera, fazer a forma correta, isso vale para qualquer carro, tá? O procedimento correto é ligar primeiro
o positivo da bateria. Aí depois que ligar o positivo, aí liga o negativo. Esse é o procedimento que a fábrica manda que se faça. E por que isso, né? Para evitar que eventualmente, na hora de você apertar um parafuso do positivo aqui, vamos supor que estivesse perto da lataria do carro. Se você, ao apertar aqui, bater na lataria, você fecha um curto, você pode danificar módulo de injeção, pode danificar uma série de coisas no carro. Então, por segurança, manda que coloque primeiro o positivo e aí depois que apertou, aí sim você liga o negativo da bateria. Em alguns carros, por exemplo, eu peguei alguns dias atrás um carro, um Fox era 2020, 2019, alguma coisa assim. E esse carro, ele, quando trocaram a bateria dele, ligaram primeiro o negativo. Ele bloqueou o fechamento dos vidros, ele não funcionava os vidros elétricos do carro. Aí o carro chegou aqui, a moça falou para mim do defeito e eu perguntei para ela, mas desde quando que parou de funcionar? Ela falou, desde que trocaram a bateria do meu carro. Eu já desconfiei e fiz o procedimento correto. Só de eu fazer, eu desliguei a bateria novamente e fazer a ligação da forma correta, ligando o positivo e depois o negativo, os vidros voltaram a funcionar. E isso acontece também na linha Honda. Se você ligar primeiro o negativo, a mídia, o display da mídia no painel não funciona. Então tem que fazer da forma correta para evitar problemas. Muito bem, está montado, está tudo certinho aí. Agora vamos entrar no carro, vamos dar partida e vamos ver se sumiu o barulho que a proprietária do carro reclamou. Ela falou pra gente que a hora que dava partida, após o motor pegar, ele dava um barulho como se fossem engrenagens roçando. Então vamos dar partida nele aqui, vamos ver como é que ele vai pegar, se vai pegar bonitinho. Olha lá, partida redonda, bateu, pegou. Belezinha, vamos dar outra partida no carro. Maravilha! Redondinho, tá pronto, podemos entregar o carro para o cliente. Vocês viram aí, manutenção fácil, rápida. E ainda deu tempo de eu mostrar para vocês hoje, que essa semana tá uma correria. Eu tô com outro carro que eu tô fazendo um vídeo para vocês, é um Linea. Ele tá com um problema no sistema de ABS, mas está um pouquinho complicado de achar a peça para ele. Eu tô aguardando que chegue a peça para a gente fazer a finalização do vídeo. Fora isso, nós temos aqui, esse carro que tá aqui é um Fusion. Vocês já até viram esse carro, já fiz um vídeo sobre ele. Deixa eu mostrar ele aqui. O carro parou na casa do cliente, fomos ver. Bateria danificada, eu estou aguardando também a posição do cliente para a gente fazer a troca dele e poder liberar esse carro para o proprietário. E por hoje era isso, né? A manutenção do Honda, uma manutenção simples. E no caso desse Toyota aqui, o Etios, uma revisão de motor de arranque, também nada complicado, vocês viram. E há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre uma manutenção de motor de arranque do Honda Civic. Mais ou menos a mesma coisa. Como a gente sempre fala, né? Honda e especialmente Toyota são carros que não dão oficina. Quando dão, são manutenções básicas, manutenções fáceis de fazer, como essas que a gente mostrou para vocês. Beleza? Esse era o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esquece, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos que serão postados sobre manutenção preventiva e manutenção corretiva do seu veículo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.